Bom, quando aparecem os indicados ao Oscar, eu sempre dou uma olhada numa categoria que normalmente as pessoas não dão muita bola, mas aos poucos elas estão dando um pouco mais de bola, que é a categoria de melhor filme internacional. É uma categoria problemática, não vou entrar muito a fundo nisso. Parece que está separando Hollywood dos cinemas de outros países, porque todos os cinemas não podem competir de forma igual, né? Como foi o caso do Parasita, que ganhou um monte de prêmio no ano dele. E nessa categoria eu descubro alguns filmes de alguns países que eu nunca teria contato, ou dificilmente eu teria contato. Imagina antes da época dos streamings também, entre os streamings mais famosos, mais populares, para os streamings menos populares, tem algum filme com alguma nacionalidade diferente ali. Tá se tornando algo mais comum. E além dos filmes indicados ali, que tá o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, tá o filme Emília Pérez, mas tá um que poucas pessoas estão falando. As pessoas que viram esse filme ficaram extremamente impactadas. Um filme dinamarquês que traz uma narrativa perturbadora e complexa. Foi dirigido pelo Magnus Forhorn, que é um filme de suspense, terror psicológico histórico. Tu não vê um filme com essa proposta de gênero, né? Muitas vezes. E os principais temas desse filme é moralidade, maternidade e lealdade. Esse filme tem atuações impressionantes, uma história que está repleta de reviravoltas. É simplesmente uma pérola entre os indicados do Oscar 2025. Então o vídeo de hoje é sobre A Garota da Agulha. Então a história se passa em 1919 em Copenhague, que em específico foi um lugar que foi marcado pelas cicatrizes da Primeira Guerra. E o país estava em um processo de recuperação econômica e a cidade ainda estava em reconstrução. Então o filme aborda bastante essa tensão social da época. Então a Dinamarca, como muitos países europeus nessa época, enfrentava uma grave escassez de recursos e também uma dura crise de identidade. E esse cenário serviu como um pano de fundo para as decisões difíceis dos personagens e para as decisões que eles terão que tomar ao longo do filme. Editando esse vídeo, eu sinto que faltou uma contextualização da Dinamarca na Primeira Guerra Mundial. Então, em resumo, a Dinamarca permaneceu neutra durante a Primeira Guerra Mundial, como um país pequeno situado entre a Alemanha e o Reino Unido. A Dinamarca tentou equilibrar suas relações com ambas as potências para evitar ser arrastada para o conflito. Então, os principais pontos da Dinamarca na Primeira Guerra Mundial, o governo dinamarquês manteve uma posição de neutralidade durante toda a guerra, evitando qualquer envolvimento direto nos combates. A Dinamarca teve que lidar com pressões de ambos os lados. A Alemanha controlava o Mar do Norte e exigia restrições ao comércio dinamarquês, enquanto o Reino Unido impunha bloqueios navais que afetavam a economia do país. A economia e o comércio foi severamente afetado, pois negociava tanto com os aliados quanto as potências centrais, mas teve que enfrentar bloqueios navais e dificuldades para manter seu fluxo comercial. Então, apesar dessa neutralidade, a guerra teve impactos significativos no país, especialmente na economia e na política externa. Então essa situação pós-guerra é essencial para a gente entender o comportamento dos personagens, que são forçados a agir com uma moral flexível diante dessa circunstância que os cercam. Então o filme segue a Caroline, uma jovem mulher grávida e desempregada, interpretada pela Vicky Carlsson. Eu não vou entrar tanto na sinopse desse filme porque eu acho que é muito bom tu ver esse filme sem saber de nada. O que eu posso dizer é que cada vez mais a gente vê essa personagem tomando decisões drásticas em sua vida e descobrindo segredos mais profundos das pessoas que ela se relaciona. Pode parecer genérico, mas vai por mim. É melhor tu assistir esse filme sem saber de muitos detalhes. Porque o filme demora para desenrolar. É apresentado aqui para nós figuras muito enigmáticas. Então pensa, tem essa jovem mulher nessa situação de pós-guerra que
tá tentando sobreviver socialmente falando, economicamente também, e ela se envolve com várias pessoas ali que têm morais muito duvidosas. Então, ao longo do filme, a busca dessa sobrevivência de Caroline entra em conflito em suas próprias crenças, e assim fazendo questionar o que é certo e errado. Então tem alguns momentos aqui que parecia uma solução temporária, mas que quando tu vê acaba sendo uma prisão emocional e moral também. E aqui quem foi que dirigiu foi o Magnus von Horn. Ele coescreveu com Lene Lundberg, que é vagamente baseado numa história real, que eu não vou falar o que é essa história real, porque também é um spoiler se eu falar. Mas eu gosto da direção e das decisões criativas tomadas nesse filme, porque a gente não vai na estética preto e branco à toa. De primeira, tu pode fazer essa associação que foi à toa, né? Porque os planos, os enquadramentos, as lentes usadas, se você for muito técnico, são lentes modernas, né? Então não é uma emulação perfeita da época, né? Mas o preto e branco aqui tá aqui para trazer esse clima tenso, esse clima sombrio, também para remeter, porque foi uma época sombria para a história da Dinamarca, e trazer o preto e branco também associa com como eles viam o mundo nas telas, como o cinema era feito, né? O cinema era preto e branco, e também para somar nessa perspectiva pequena, perspectiva baixa de futuro e uma perspectiva de desespero, de sobrevivência em um mundo que é completamente brutal. Falando em brutal, esse filme tem momentos que não são viscerais de violento, mas são viscerais na intenção, na decisão dos personagens. Tem certos personagens aqui que tomam ações que faz, por exemplo, o filme Old Boy parecer uma coisa, uma brincadeira de criança, assim. O Old Boy é pesado, o Old Boy é violento, mas eu acho que a intenção aqui tem um personagem aqui que toma decisões. Foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi um personagem fazer em um filme. E se esse filme não te surpreender e não te impactar, te tirar ao chão, tu é uma pessoa gelada, tu é que nem o Thomas Shelby lá, frio e calculista. Então eu posso falar facilmente que a cinematografia do Micah Dymck é um dos pilares que sustentam a tensão do filme. E principalmente as cenas de interior são intensamente sombrias, com pouquíssima luz. Eu vou tentar catar, mas tem um plano em específico, e o filme faz isso algumas vezes, que aparece um brilho do olho do personagem, dá uma estética muito bonita e muito macabra. Parece aquelas pinturas quando tu quer retratar um ser das trevas. Tu vê lá um pontinho branquinho que dá uma estética muito maneira pro filme, muito sinistra. O filme tem esse lance do olhar, né? Dá um zoom extremo pro olho das pessoas, pro olhar da personagem principal quando ela tá tensa, desesperada. Colocar esse olhar em cima das, entre aspas, ameaças do filme, e em alguns momentos sem as aspas mesmo. Então, com essa escolha de luz, com essa escolha de fotografia, o filme cria essa sensação de confinamento e se espelha muito bem com a prisão psicológica que a Caroline está no momento desse filme, na situação que ela vive. E assim, galera, faz tempo que eu não vi um filme com uma reviravolta impressionante, que é uma verdadeira virada emocional para a personagem. Não é simplesmente aquela reviravolta para impressionar telespectadores, parece até um recurso só para agregar valor ao filme. Ah, o filme é bom só porque tem reviravolta. Mas aqui a reviravolta é trazida à tona e para trazer verdades que vão mudar completamente a filosofia de vida da Caroline. Então o filme não oferece respostas fáceis de digerir, respostas para as moralidades dos personagens, mas provoca um intenso questionamento sobre lealdade e também sobre sobrevivência e sobre a própria natureza humana. Então, A Garota da Agulha é um filme que mistura um suspense psicológico, mas que também traz uma análise profunda sobre a moralidade humana. O filme não se destaca apenas por ser uma história intrigante, mas também pela sua atmosfera envolvente e também pelas atuações brilhantes. Então é um filme que provoca, muitas das vezes emociona e, acima de tudo e principalmente no final, faz você refletir sobre os limites da ética e da sobrevivência. Então é isso, se você não assistiu ainda, assista. Mas se você já assistiu, já ficou impactado com esse filme, comente aqui o que tu achou. Então se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha. Então muito obrigado e até a próxima. Tchau!